Pessoal, Fábio Marchioni, canal Golden. Gente, Ghost, as reminiscências de misturas que fumamos antes dos nossos cachimbos. Olha que bonito. Gente, isso existe ou é mais uma daquelas coisinhas, uma daquelas lendas do nosso mundinho aqui cachimbeiro? Bom, vamos ver então um pouco sobre o ghosting. Vamos ver? Gente, nosso hobby tem algumas coisas que todo mundo fala, né? Mas nem todos sentem, uns nem ligam, outros acham que tanto faz, e outros acham assim super importante, super relevante, não é não? Bom, entre elas tem o amaciamento de cachimbo, o break-in, tem o rodízio de cachimbos, o tom bite, e entre outras várias coisas aí que são matérias às vezes até controversas. Eu já fiz aqui no canal Golden Pass muitos vídeos sobre essas questões. Dá uma olhada aí nesses vídeos, só para vocês terem uma ideia desses aí. E tem muitas outras aí no canal, dá uma pesquisada onde eu discuto essas questões um pouco mais controvertidas com vocês. Bom, hoje mais uma dessas questões, né? Elas são, de certo modo, gente, elas são controvertidas, sabe? São. Uns dizem que não sentem nada, outros que não se importam, outros que consideram muito importante. Bom, então vamos falar sobre o ghosting, né? O que ele é, né? O que fazer, o que não fazer. E para os que ligam, o que fazer. Claro, gente, é a minha ótica do assunto, né? É óbvio. Bom, mas antes da gente ver, ajuda bastante a gente aqui. Valeu! Ghosting. O que é ghosting? Olha, para mim, ghosting são as reminiscências de aromas e sabores que ficam no cachimbo após a gente fumar uma determinada mistura. Mas como assim reminiscências, né? Pois é, algumas pessoas, às vezes ao cheirar o cachimbo, né, elas percebem que nesse cachimbo foi fumado alguma coisa antes. E às vezes consegue identificar muito, às vezes, das principais características do que foi fumado anteriormente, né? Então, como tem essa coisa, como ficou esse aroma e até provavelmente ficou até um certo gosto, às vezes, mesmo que você tenha limpado o cachimbo, alguns acham que isso pode influenciar na próxima fumada. Influenciar de que forma? Vai influenciar na sua degustação. Né? Vai ter um aroma de um outro tabaco, pode até mesmo ter o sabor de um outro tabaco que você já fumou. Então, é muito, eu diria, é muito perceptível às vezes, sabe? É muito perceptível. Uns dizem ainda, e eu digo também, que tem alguns aromas, gente, que impregnam no fornilho, sabe? E chegam a não sair mais. E assim, então, se esse aroma está lá impregnado no fornilho, gente, a gente já pode acabar ficando influenciado e ter uma leitura diferente daquilo que a gente efetivamente está fumando, né? Por conta das fumadas anteriores com certos tipos de tabaco que a gente fez, que a gente fumou naquele nosso cachimbo. Agora, outros não sentem nada, nada. E outros, então, nem aí.
Tô nem aí, como diz a música. Outros ainda, eu já ouvi dizer isso, que para eles não altera em nada o sabor, que tanto faz, sabe? E que eles colocam um monte de o que vem pela frente, eles colocam no mesmo cachimbo e vão fumando. Bom, eu preciso sempre fazer uma observação. Né? O nosso hobby é tudo muito pessoal. Né? E eu repito sempre essa frase, né? No nosso hobby não tem o certo. O certo é aquilo que te dá mais prazer. Bom, dito isso, o certo, portanto, é algo absolutamente pessoal, vai depender muito de cada um. Mas eu particularmente acho, eu, Fábio, acho, que tem misturas, que tem mais propensão a deixar reminiscências no seu fornilho, sabe? Deixam seus traços no fornilho, sabe? E que muitas das vezes esses traços são intensos. Por exemplo, vou dar um exemplo. Você pega esse cachimbo aqui. Eu fumei um aromático aqui. Eu fumo aromático nesse cachimbo. Gente, é um cheiro nítido de aromático. Nítido. Muito. Você pega um outro, por exemplo, que eu fumo lataquia. Esse cachimbo aqui eu fumo lataquia. Aí é um cheiro mais tostadão. Bem tostadão. Você percebe bem. Ou eu percebo bem. Né? Você pega. Aí eu vou falar, por exemplo, de um outro, os Lakeland. Olha, esses dois cachimbos aqui eu uso para fumar Lakeland. Gente, é inconfundível o perfume de vó que fica aqui. Inconfundível. Inconfundível. E, e muito presente mesmo. Agora, tem outras que eu acho que já quase não deixa cheiro, por exemplo, não deixa esses traços, não deixa pelo menos para mim, não deixa essa reminiscência de aromas, de sabores. Por exemplo, esse daqui eu uso para fumar Virgínias. Não tem nada aqui. Tem, claro, você sente algum cheiro de cinza, obviamente, mas se comparar com lataquia, por exemplo, gente, é uma coisa impressionante a diferença de cheiro que tem os dois cachimbos. E olha, vou dizer uma coisa para vocês, os dois estão limpinhos. E faz algum tempo que eu não fumo neles. Eu peguei aqui para usar como exemplo, assim como esses dois cachimbos aqui que eu uso para fumar Lakeland. Os dois são dois Brebia da mesma linha. Eu só fumo Lakeland neles. Fumei há bastante tempo. Agora, eu acho, eu penso, sei lá, que isso depende muito de cada um, é verdade. Isso é verdade. E também da quantidade de vezes que você fuma usando o mesmo cachimbo. Eu acho que o uso, o seu estilo de fumada, acaba tendo muito impacto no quanto que vai haver impregnação de certos resquícios das fumadas anteriores no seu fornilho. Né? Tem duas coisas que são meio controversas no nosso hobby, eu penso. Uma é que a gente tem que colocar alguma coisa no nosso fornilho, né? E a outra é que temos que acendê-lo, temos que acender temos que tocar fogo no cachimbo. Então, e eu acho até que essa segunda, ela pode ser até meio controversa. Olha só que loucura que eu vou falar agora, porque tem muita gente que adora ficar com o cachimbo cheio de tabaco na boca, sem estar aceso. Sem estar aceso, perdão. Conheço gente que gosta. Então, mesmo assim, então você pode ter até prazer de ficar com o cachimbo na boca com o tabaco apagado. Gente, e todo cachimbo tem gosto? Bom,
essa é outra questão, né? Eu parto sempre do pressuposto que algumas características da mistura que você fuma no seu cachimbo, tanto em relação a aroma quanto em relação a sabores, durante a queima do tabaco, elas podem sim impregnar na parede do fornilho. Podem sim. Alguns tipos de cachimbo, eu penso, que tem mais propensão a reter essas reminiscências, né? Esses traços. Sobretudo, os cachimbos de madeira, né? O Briar, 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 Briar. Não me lembro qual que é essa madeira, mas não é Briar. E assim vai embora, Briar. Eu acho que é o material, madeiras de um modo geral, né, mas o Briar em específico, eu acho que é o material que mais retém, que mais tem propensão a reter esse tipo de reminiscência, esse tipo de perfil de fumadas anteriores, sabe? Eu acho até que eles retêm até mesmo, muitas das vezes, sabor, né? Agora, já os Meerschaum, por exemplo, é o que eu falei, né? Só voltando para o Briar. Você pega esse daqui, que é o fumo aromático, gente, é cheiro de tabaco aromático. Você não sabe muito bem qual é, eu sei qual é, porque eu me lembro do último tabaco que eu fumei aqui. Esse daqui, por exemplo, eu fumo corda. Aqui tem cheiro de jaguari. Juro, tem cheiro de jaguari. Aqui, por exemplo, eu fumo lataquia. Eu fumo tabacos com lataquia. Tem cheiro. Não adianta. Não adianta. Agora, os Meerschaum, de outro lado, né? Os cachimbinhos Meerschaum, eu adoro esse aqui, ele é bonitinho, né? Não é nada demais, não, mas ele é bonitinho. Para mim, eu diria que eles têm menos propensão, ou não têm propensão, a reter aromas e sabores, mesmo que você os fume de forma assim mais intensa, mais contínua, sabe? Olha, assim como, gente, não peguei. Espera aí, voltei. Assim como os corn cob, sabe? Eu acho que eu acho que assim como os de Merchão, eles podem até pegar alguma coisa, mas eu não sei. Eu acho que como o material do corn cob, né, a espiga, ela é muito porosa, eu acho que é muito fácil os resquícios saírem do fornilho, sabe? Quando o cachimbo está descansando. Por exemplo, aqui está com praticamente o mesmo aroma que tal Virgínia, nenhum, né? Olha, do mesmo jeito, os clay pipes, pito de barro, para mim, sinceramente, assim, são materiais que não vão reter essas reminiscências, sabe? Dificilmente vão permitir que o famoso ghosting se instale no seu cachimbo. Então, para mim, o ghosting vai acontecer mesmo, vai ser mais perceptível, mais notável, basicamente nos cachimbos de madeira, e eu acho que em especial o Briar ou Briar. E se você percebe isso, bom, alguns cuidados você vai ter que tomar. Você vai ter que tomar. Os corno cob, como eu falei, eu acho que podem até reter alguma coisa, mas corno cob, gente, baratinho, qualquer coisa, a gente compra outro. Agora, uma peça dessa aqui, esse aqui está até precisando de uma limpeza, que tá sujo. Uma peça dessa aqui, um Peterson desse naipe aqui,
É mais difícil, um Savinelli, um Nonpareil aqui também não é isso aqui é Nonpareil, né? Não é um cachimbo assim fácil de encontrar, fácil de repor. Então, e os clay pipe, os merchão, os de barro e até os outros materiais aí, muitos outros materiais, eu acho que tem muito pouca propensão ou quase não retém. Eu vou até arriscar dizer que não retém clay pipe, merchão e pito de barro, acho que não retém os aromas. Restando realmente esse problema, para mim, no meu entender, em relação aos cachimbos de merchão. Assim, gente, o material que é feito, o fornilho, a parte interna do seu cachimbo, aliado, como é que eu vou dizer? Aliado à sua própria sensibilidade, a sensibilidade que a gente tem, cada um tem uma diferente, eu acho que vai ser muito decisivo o material do fornilho e a sensibilidade, vai ser um conjunto que vai ser muito decisivo a maior ou a menor percepção do gosto. E também eu acho que depende muito da quantidade de fumadas que você tem no seu hábito, né? Assim, analisando os extremos, vai. Tem gente que fuma 5, 6 fornilhas por dia no mesmo cachimbo. E se fumar a mesma mistura 5 vezes num dia no mesmo cachimbo, é bem possível que você, um tempo depois, consiga sentir o cheiro, ou os aromas, pelo menos, dessa mistura no seu cachimbo, né? Eu acho que essa propensão vai ser muito menor se você é uma pessoa que fuma um fornilho por dia, né? E acho que isso vai ser muito menor. Mas acho que também vai depender um pouco de outros fatores, né? E quais são esses? E qual que é o outro fator? O outro fator é a própria mistura, né? O próprio tabaco que você põe no seu fornilho, que, na minha opinião, pode ter mais ou menos propensão. Mas tudo é uma questão de sensibilidade e absolutamente pessoal. Então, assim, eu penso que algumas misturas, elas têm, e alguns tabacos em particular, inclusive, elas têm a propensão a deixar traços no seu fornilho, e repito, basicamente os de madeira, sabe? Sobretudo os de briar. Tabacos de base, por exemplo, como o Virginia Burley, para mim, eu acho que tem menos propensão a formar ghosting, né? Ou um ghosting mais perceptível para os normais, vamos dizer assim, né? Eu acho que eles não deixam. Eu pego um cachimbo que eu só fumo Virginia, não tem. Não tem aroma, tem um cheirinho lá, meio metálico, talvez até do próprio cake, mas nada mais. Agora, os tabacos que eu chamo de tabacos de tempero, como por exemplo, uma mistura de lataquia. Vou pegar como exemplo essa daqui, é a Palmetto Balcon, uma small batch da Cornell New. Ah, gente, olha, não é das mais fortes, hein? Mas isso aqui é de uma intensidade, você percebe a intensidade do lataquia, né? Outras com perique, outras até mesmo com dark fire, sabe? Eu acho que tem mais propensão a deixar esse ghost no seu cachimbo. E isso acontece muito no perique, o dark fire e o cigar leaf, quando você fuma ele na forma varietal, você fuma só ele, sem misturar com nada, deixa bem o resquício.
pelo menos no meu sentido. Assim como as cordas, né? Corda também, pô, o cheiro de jaguari, você conhece a distância. O cheiro de arapiraca, aroma de arapiraca, gosto de arapiraca, dá para a gente detectar a distância, né? Jataí. Então, gente, eu acho que esses tabacos, os tabacos de tempero ou as cordas, eles têm mais propensão a deixar essas essas reminiscências, esses perfis no fornilho do seu cachimbo, sabe? As misturas, obviamente, dependem muito da composição, né? Você pega uma mistura com lataquia, tem mistura com pouco lataquia, tem mistura com muito lataquia. Então isso pode deixar mais ou menos reminiscências no seu cachimbo, assim como um vapor, mistura de Virginia Perique, que tem um tantinho de nada de Perique, né? Então, isso provavelmente vai deixar menos ou quase não deixará reminiscências das suas fumadas anteriores. Então, assim, as misturas, por exemplo, lataqueadas, em geral, para mim, deixam o cachimbo com aroma diferente. Eu não sinto defumado propriamente dito, eu sinto um tostadão. Sabe? Não é o defumado. O defumado eu sinto no aroma, claro. Eu pego aqui o tabaco, bom, defumadaço. Mas quando eu pego o cachimbo, eu não sinto isso, eu sinto uma coisa tostada. Agora, se eu pego um Virgínia, por exemplo, sei lá, eu pego aqui, ó, esse daqui, da esotérica. Se eu pego esse daqui, que ele tem lá um aroma bom de Virgínia, né? Ó, uma delícia de aroma, ó, são aromas, é um tabaco até bem claro. Gente, ele não deixa nada, entendeu? Ele tem aquele cheiro do cachimbo vazio, né? Mas muito diferente desse daqui. Outras misturas que às vezes eu acho que deixam um pouco, mas é pouco, são aquelas com dark fire e com folha de charuto. Às vezes eu tenho a impressão que esses perfis acabam ficando um pouco no fornilho. Sabe? Outra coisa que eu acho que pode afetar muito, né, a questão do quanto que o tabaco vai deixar de resquício é o processamento do tabaco. Né? Um lataquia, por exemplo, de alta defumação, ou um dark fire de alta defumação, vai deixar mais reminiscências do que um lataquia de baixa defumação ou um dark fire de baixa defumação. Agora, as aromatizadas, sobretudo aquelas aromáticas que eu chamo de sobremesa. O tabaco parece uma sobremesa. Aquelas vão deixar traços que eu diria que são indeléveis. Você pega esse daqui, que é Boswell, que eu adoro esse tabaco aqui, Chocolate Cream. Olha, não tem jeito. Você pega isso daqui e pega esse cachimbo aqui, onde eu fumei um outro aromático, você nota. Eu não diria que dá para dizer qual o tabaco que eu fumei aqui. Não dá. Mas você percebe, por exemplo, se você pegar esses três aqui, tabaco que eu fumo, o cachimbo que eu fumo Virgínia, o cachimbo que eu fumo lataqueados e o cachimbo que eu fumo aromáticos, gente, a diferença ela é inegável. Ela é inegável. E todos estão limpos, hein? Nenhum deles está sujo, ó. Todos eles estão limpos, estavam guardados, esperando o dia de esperando a horinha dele. Ou até mesmo corda, né?
deixa um traço. Esse daqui, por acaso, eu fumei há menos tempo e fumei jaguari nele, então ele está com um cheiro de jaguari, está engraçado. Mas enfim. E nesse particular, na questão do processamento, eu acho que também duas coisas a gente tem que mais ou menos pensar quando a gente fala em termos de ghosting, né? Que é se o tabaco foi processado com casing, né? Que geralmente é feito no preparo de cada tabaco, você usa lá elementos mais naturais, como, sei lá, açúcar, melaço, até mesmo um álcool, sei lá, uma bebida alcoólica, mas você usa para atenuar o tabaco, tirar esta, não é para em si para dar um aroma assim para ele, sabe? Então, eu acho que, que os tabacos que sofrem ou que no seu processamento tem um casing, eu acho que eles não vão deixar muitas reminiscências no fornilho. E tem algumas misturas, por exemplo, as Navy, né? As Navy, para mim, você consegue perceber, apesar dela ter o álcool, você consegue perceber os aromas naturais dos tabacos que compõem a mistura. Então, assim, eu acho que essas, por exemplo, não tem propensão ao gosto, sabe? Ou tem menor propensão. Quero dizer assim, acho que todas acabam deixando lá os seus traços, mais umas mais, outras menos, a ponto de até mesmo serem imperceptíveis. Claro, tem aquelas que também o case é feito com elementos, ainda que naturais, mais doces, melaço, açúcar, tal, e aí, a depender da quantidade, pode ter propensão a deixar alguma coisa mais intensa no seu fornilho. Agora, de outro lado, o top. Aí a coisa eu acho que já é um pouco diferente. Por quê? Porque quando ele é feito com uma aromatização mais natural, ele é feito sempre no final, né, do processamento da mistura. Eu acho que a propensão vai ser, eu acho que ele tem menos propensão de deixar os seus traços no fornilho, sabe? Menos, não é que não deixará. Agora, gente, quando é feito com aqueles aromatizantes, sei lá, aqueles aromantes artificiais, aí, gente, aí não tem jeito não. Ó, eu volto a falar. Não tem como você não reconhecer. Eu acho que dá até, é que eu sei que tabaco eu fumei, mas se você cheirar aí, é capaz de você também saber, né? Ele impregna o fornilho. Ó, o cachimbo tá limpinho, 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 limpinho. Então aqueles aromas lá de cereja, baunilha, chocolate, você pega esse daqui que eu acho um tabacaço, mas não tem como. Não sei o que eu vou fazer com esse pote aqui no dia que esse tabaco acabar. Eu vou ter que colocar ele num reator nuclear para tirar o cheiro daquele. Bom, a grande exceção para mim desse raciocínio das misturas são os leite. Gente, tabaco leite, meu, é um aroma, eu digo sempre, é perfume de vó. É vó na veia, ou vó na veia, sei lá. Não sai, juro. Eu uso esses dois cachimbos para fumar leite. Gente, ó, os cachimbos estão limpinhos, gente, ó, limpinho, limpinho, os dois, ó, limpinho. É uma coisa impressionante, tá? Esse cheiro grudou aqui, acho que não vai sair nunca mais. Olha, por mais que seja sua avó, ela não vai embora. Já vi. Pôs Lakeland no cachimbo de madeira, ela não se vai. Bom, outro fator que eu acho que afeta muito também a propensão do gosto é a umidade. Tabacos mais úmidos,
não é? Seja em função da aromatização, seja em função daqueles elementos químicos lá, aqueles estabilizantes que o pessoal põe nas misturas, que vão ficar muito tempo em balcão de loja, aquelas que fazem são aplicados para conservar a mistura e outros elementos químicos para reter os aromas da mistura, não deixar que eles se dissipem enquanto vamos dizer, ela tá lá no balcão, vai. É. Aí eu acho que esses tabacos de balcão, que os americanos chamam de OTC, ou Dime Tobacco, tem vários nomes aí que a gente conhece. Esses eu acho que eles impregnam muito o cachimbo. Por quê? Porque eles são, em geral, mais úmidos. Bom, em suma, eu acho que os tabacos que compõem a mistura, alguns tabacos têm mais ou menos propensão a deixar reminiscências no fornilho dos cachimbos de Braia. E eu acho que o processamento desses tabacos, a forma como ele foi processado, pode fazer com que essa propensão seja maior ou menor. Agora, gente, os aromáticos com aromatização artificial, eu volto a dizer, esses não tem jeito, vão ficar mesmo, não vai ter jeito, você vai sentir o aroma dele. É tal qual as cordas, né? As cordas, olha, gente, é que esse daqui em particular, eu peguei um mau exemplo, viu? Esse daqui eu fumei já jaguari, sei lá, há uns 7, 8 dias. Ele tá limpinho, eu já limpei tudo, mas tá com cheiro de jaguari esse cachimbo. Aí, é claro, né? Não posso deixar de falar, né? Dos perfumes de vó, né? Dos Lakeland. Esses aqui, gente. Ah, isso aqui não vai embora nunca, viu? Sabe quando a avó se instala na sala e não vai embora de jeito nenhum? Ela fica pra ceia, já jantou e vai ficar pra ceia? É o Lakeland. Gente, esse, pra mim, é o maior exemplo do Ghost. Bom, e o que fazer? Pessoal, o que fazer? Nós vamos ver a semana que vem. Porque o vídeo está muito longo e eu resolvi dividi-lo em 2. Então, gente, essa foi a parte, vamos dizer assim, mais conceitual, dos meus entendimentos sobre o que é o ghosting. Na próxima semana, a conclusão. E com isso, gente, eu espero que é isso mesmo. Que o nosso prazer seja sempre mais prazeroso. Obrigado, abraços e até a próxima.